Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast do nosso canal Impulser Academy. E esse podcast aqui, ele faz parte de um grupo de todos os podcasts dos palestrantes que irão aqui, a partir da próxima semana, trazer seu conhecimento, trazer sua experiência para que todos possamos elevar o nível de consciência da nossa vida, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde financeira e também da nossa saúde mental. Então, sejam todos bem-vindos a esse momento aqui. E eu estou trazendo nesse podcast uma pessoa muito interessante e ele tem uma experiência muito grande no mercado financeiro, ele tem uma experiência muito grande em trabalhar, né, com investimentos de famílias de alto poder aquisitivo, inclusive, e ele é formado em administração, é pai, trabalha numa grande instituição financeira também no Brasil, e ele está aqui hoje para poder trazer e compartilhar um pouco dele, da carreira dele, do que ele faz, de como que ele percebe o mercado, como que nós podemos, né, como investidores, extrair o máximo desse processo da área de investimentos. Ele é formado em administração e é uma honra receber aqui meu amigo Mauro Sales. Seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, A bom arena dia. é sua. Olá a todos, obrigado pela introdução, Fonte. Como você já disse, eu já sou 38 anos, né, cabelo branco de mercado financeiro. A gente está aqui há muito tempo, trabalhando com pessoas e trabalhando com o dinheiro das pessoas, né, com o patrimônio das pessoas. Então, eu acho que a intenção aqui, depois de todos esses anos no mercado financeiro, é ajudar a um ou outro público, né? Ajudar o público adicional. Então, assim, a gente tem essa experiência traz muito de gente, né? Assim, acho que a questão aqui, quando vocês chegaram para mim com relação à saúde mental, e a questão da saúde financeira que acaba levando a falta de saúde mental, né? Para mim fez todo sentido, assim, porque eu que trabalho a vida toda com pessoas com pessoas que têm patrimônio, e esse patrimônio nem sempre também ajudava na saúde mental, pelo contrário, às vezes até mais atrapalhava do que ajudava. Eu falo que a minha função seja no banco atendendo clientes, seja nos family office onde eu trabalhei, tinha um quê de psicólogo, né? Você tem que ter uma, uma liberdade, uma postura que ajude as pessoas também a se sentirem tranquilas, porque assim, elas estão entregando uma coisa que é o bem valioso delas, né? Que é aquilo que vai estar sustentando e mantendo elas. Então, às vezes vem de herança, às vezes não vem de herança, mas de qualquer forma as pessoas isso sempre acaba influenciando. Então, pessoas, eu acho que é o bem maior, né? Assim, e você ter isso em mente e ter isso equilibrado para que você consiga levar sua vida na boa. Assim, do ponto de vista financeiro, eu sempre falei para os clientes que o patrimônio deles tinha que trabalhar a favor deles e não contra eles. O trabalhar a favor deles é assim, eles tinham que ter tempo para usufruir daquilo e não se matar psicologicamente e até fisicamente, para que fazer aquele dinheiro render mais, para fazer aquilo lá funcionar mais. Ele tinha que sim, tinha que pensar nisso, mas ele tinha que ter um equilíbrio. E tudo na vida é um equilíbrio. Eu acho que assim, a questão da saúde mental tem a ver também com essa questão de um tabu, né? As pessoas não falam em dinheiro, assim, tem muita dificuldade das pessoas falarem em dinheiro. Parece que dinheiro é uma coisa que, assim, meio que, não sei se é cultural isso ou não, mas é feio ter dinheiro. Não é feio ter dinheiro, você trabalhou para isso, você se desgastou, você estudou para isso. Então, o dinheiro é uma consequência. Mas as pessoas às vezes não param para pensar nisso, né? Não param para falar, ó, puta, eu tenho uma dor de dente, eu vou no dentista, mas eu tenho um problema financeiro, ou eu tenho, não sei administrar o meu dinheiro, ou eu tenho dinheiro, mas não consigo cuidar dele direito, ele não vai atrás de alguém que ajude ele. Vai atrás de um amigo, do gerente do banco, vai atrás até do Exatamente. feirante ali. O que que você faz? Mas não procura É, especialista, não é?
É verdade. Assim, e quando você tem dinheiro, quando você tem recursos, eu cansei de ver clientes. Não, porque tem um amigo meu aqui que tá falando de tal coisa, o outro aqui falou de outra coisa. Ah, não, vamos, me empresta aqui um dinheiro para fazer um investimento, investe aqui comigo, investe naquilo. Eu cansei de ver cliente perder dinheiro assim, né? Sim, sim, Porque as pessoas não fazem, não estudam ou não param para pensar nisso. sim. Então, eu acho que a minha função como assessor financeiro, que obviamente acaba virando também assessor de investimentos, eu falo que tem duas fases, né, na na minha vida, vamos dizer assim, né, nesse meu propósito de ajudar as pessoas. Uma coisa é a fase um, que é a pessoa sabe o que ela quer, o que ela precisa, o que ela tem, que é o se organizar primeiro. Primeiro ela tem que se organizar, primeiro ela tem que ter o objetivo para aquele patrimônio, quais são as metas que ela tem para a vida. Ela consegue identificar tudo que ela tem, receitas e despesas, o que ela imagina para isso, quais são as dores dela, quais são as dificuldades. Então, a primeira coisa para mim é isso, é essa organização e esse alinhamento, assim. Se ele tiver tudo isso definido, depois, a questão de investimento também é uma consequência, porque você vai entrar numa rotina. Se você conseguir entrar na rotina e conseguir criar isso, você vai começando aos poucos. Eu estava conversando com um amigo meu, falou assim, mano, tô sem dinheiro, comprei uma casa, fiz aquilo, não sei o quê. Eu falei assim, não interessa, assim, não é 10 milhões ou R$ 1.000. Se você começar aos poucos você vai fazendo. Se você criar isso como uma obrigação, uma rotina, assim como você escova o dente, você deveria também falar assim, vou R$ 500 por mês eu vou guardar. Tudo bem. É, Independente do valor, é R$ 500 ou R$ 500.000, eu estou aqui falando número só. sim. Mas você deveria ter isso numa rotina, você deveria ter isso como uma obrigação. Sim. Porque Agora deixa eu só voltar numa questão de fique muito longe, Mauro. Deixa eu voltar numa questão que você falou. Alô? Tá ouvindo? tô Numa ouvindo. questão que você disse agora há pouco, né? Quando você trouxe a questão das pessoas não falam sobre dinheiro e tabu e tudo mais, É, né? E é, também já com muitos clientes, é, eu percebo assim, as pessoas vão pensar assim, as mulheres e os homens, né? Os homens têm mais facilidade de falar de algum problema deles no relacionamento do que falar sobre dinheiro. Se ele tiver com dificuldade financeira, não vai falar, mas tiver com alguma dificuldade, minha esposa, estou conseguindo mais, sei do que, ele vai falar. E as mulheres também. As mulheres até falam mais facilmente, né, do que os é. próprios homens. Mas quando chega na questão do dinheiro, entra essa questão do tabu, porque eu vejo que ainda na nossa cultura existe essa resistência e ela vem da cultura mesmo, de que quem é rico tem algum tipo de problema, está fazendo alguma coisa errada, os casos que a gente vê por aí, né, na televisão e nos Sim. jornais, todos por aí, e me parece que no inconsciente coletivo existe essa mancha aqui na nossa cultura brasileira de que se eu mostrar e dizer que eu sou rico, tenho dinheiro, podem me associar esses grupos todos por aí que É um dinheiro fazem. ruim, né? Exato, e que fazem o que fazem. E eu, de repente, posso ficar avisado também, todo mundo vai querer ver. Então, ele se auto-sabota para não ter dinheiro, inclusive, né? E quando tem, termina ali escondendo, sei lá. Você percebe isso também tem mais raízes mais culturais e sendo Então, essa raiz é mais complicada a gente falar eu disso? acho que eu acho que é bem, não é que é bem complicado, mas é que eu falo que assim, a gente tem no nosso país, vamos dizer assim, né, onde a gente está, onde está inserido, eu vejo muito isso, né, assim, tem essa, primeiro cultural, né, de assim, é vergonhoso ter dinheiro, então é uma vergonha, eu acho que até tem um pouco de religioso nessa história, Uhum. desse cultural, Sim, religioso e sim. tal. Então, m- tem uma questão de segurança, que Uhum. sim, você passa a ficar avisado. Então, você tem qualquer tostão a mais, como dizia minha avó, qualquer tostão a mais você passa a ser visto. Você se sente mais inseguro, né? Sim. Então, assim, tem pessoas que se sentem mais inseguras com isso. Tem uma questão
de não querer que as pessoas saibam mesmo, assim, né? As pessoas ficam muito retraídas. E tem uma, eu falo que assim, quando você vai no banco, eu vou deixar na mão de um gerente que cuida para mim e não sei o quê, mas ninguém sabe disso, né? Eu já tive casos na família, assim, né? Não na minha família, mas na família de clientes, que o pai faleceu, o patriarca faleceu, e quando a gente chamou os filhos, a esposa, para receber o recurso que estava lá guardado por eles, ninguém sabia da existência do dinheiro dele. Era uma família muito simples, assim, né? Ele deixava muito escondido, ele não contava para ninguém o patrimônio que ele tinha, porque ele tinha uma insegurança de alguém roubar ele, dos filhos casarem com pessoas erradas. Então, para mim, além de toda essa questão cultural disso tudo, tem uma questão educacional. Para mim, a educação é uma coisa básica, né? Que a gente não tem. A maioria das pessoas não tem. Então, se você se informa, se você vai atrás da educação do ponto de vista de conhecimento, de aumentar o teu leque de opções e de informação, você começa a tirar essas travas de amarração. Você tira essa vergonha de falar, não sei, puta, não entendo, não sei o que que é determinado investimento, o que que é determinado papel ou ativo, né? Papel, já estou falando terminologias nossas de mercado. Então, assim, eu não sei o que que é que eu estou investindo, não vou fazer, vou colocar na poupança, Uhum. pelo menos a poupança está lá. Então, tem um pouco dessas. Eu acho que mistura muita coisa. Mistura o cultural, mistura com o educacional, mistura com a nossa raiz, de meus pais. Eu tenho essa cara aqui, assim, de, sei lá, de alemão, né? Que todo mundo fala que eu tenho cara de alemão, que todo mundo me fala que eu sou alguma coisa menos brasileiro, né? É, mas assim, porque eu sou, para mim, eu sou brasileiro nato, né? A mistura de tudo que é país está aqui, né? Os meus avós todos eram estrangeiros. Então todo mundo veio para cá e ganhou o pão aqui, né? Então você tem essa mistura que vieram pessoas muitas vezes que também não tiveram educação nos países de origem, vieram para trabalhar no braçal, no físico, né? E, não, e, os, e as gerações não foram se aperfeiçoando. Então, eu acho que demora algumas gerações para isso acontecer. Eu acho que a minha função, o que eu me vejo, é exatamente isso, passando esta educação, passando esse conhecimento, ajudando as pessoas a entenderem como fazer, o que fazer. Não precisa ser com o Mauro, não precisa ser o Mauro especificamente, mas é assim, com quem você pode, com quem você se sente seguro e que você Uhum. entende que aquela pessoa vai te agregar valor. Quem é aquela pessoa que você confia? Então é essa, assim, a minha intenção é essa, passar esta confiança, passar esse conhecimento e as pessoas poderem ter uma um desenvolvimento melhor para a família e para as próximas gerações, né? E aqui você traz um elemento muito importante, que é a questão da confiança e da credibilidade, porque nesse mercado ele é fundamental, né? Pessoal, não sei se vocês estão gostando aqui desse bate-papo, né, com Mauro Sales, né? Ele é assessor financeiro de vastíssima experiência aqui no mercado, nosso mercado brasileiro, e é interessante, se você está gostando, deixa o seu like aqui dentro aqui abaixo do nosso vídeo. Faz um comentário, deixa um comentário aí para ele, que depois ele vai ver esse vídeo e ele pode poder interagir e responder para você. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP lá para o nosso congresso online, que vai acontecer na próxima semana, aqui embaixo tem o link aqui, tem a descrição aqui, você clica lá e adquire logo, porque ainda estamos no valor do primeiro lote promocional, beleza? Então clica aí e vai adquirir o seu ingresso. Mas antes de retomar essa questão da confiança e da credibilidade, Mauro, não sei se você conhece esse livro, né? Aqui, eu acho que pegou ali, O Milionário Mora ao Lado, e ele, é, Não, o- não ele é, li. um, é um livro muito interessante, né? Que os autores, né? O Stanley e o Danko, eles fizeram uma pesquisa durante muitos anos, 30 anos lá nos Estados Unidos, para poder mapear qual era o perfil, né? Assim, não são dos milionários de US$ 1 milhão, são dos grandes milionários.
E o título do livro é O Milionário Mora ao Lado. Ele pode estar ao meu lado e eu não sei que o cara é um bilionário, por exemplo. Porque eles mostram que aqueles que mais querem mostrar são aqueles que vieram, sabe assim, classe média baixa, aquele que de repente nunca teve muita coisa, o cara vai lá, de repente acertou em alguma coisa, um negócio, investiu em small caps, explodiu, né, aquelas coisas todas. O novo rico. Nasdaq, naquela explosão que houve ali nos anos, no início dos anos 90, o cara, e o cara quer Ferrari, não sei quantos carros, Lamborghini. Mas ele fala que a essência do verdadeiro milionário é uma vida tranquila. Inclusive, o Gustavo Cerbasi, ele tem um livro, né? A Simplicidade da Riqueza. Tem um livro muito, muito É, interessante, que você não precisa estar ostentando tudo. Para que você precisa ter 5 carros, 10 carros, helicóptero, disso, daquilo? E tem gente por aqui, né, que tá alugando Ferrari, alugando não, comprando Ferrari em 5, 6, e aí cada um passa uma semana ali com o carro e todo mundo vai fazendo troca, vai postando vídeo no YouTube, no Instagram, e vai vendendo curso, vai vendendo mentoria, dizendo que a coisa tá por ali. Então, muito cuidado com as raposas na internet, pessoal, muito cuidado. Mas é muito, muito interessante essa leitura porque vai um pouco naquilo que você estava falando ali agora, né? Das pessoas às vezes não querem mostrar. E eles não querem mostrar, eles só querem viver e desfrutar. Mas as pessoas sim. nem sabem como é que é a quantidade do valor que eles têm, porque eles não ficam ostentando. Agora, você tocou aqui no final, antes de eu pegar a palavra, da questão da confiança e credibilidade, né? Porque são a confiança, né? Um valor, credibilidade, acho que a gente pode tratar, porque o mercado brasileiro, com todos os seus desafios, a cultura brasileira, né? Tantos bancos, corretoras que já faliram, né? Por N motivos, coisas erradas, pirâmides, até pirâmide dentro da bolsa nós já tivemos no Brasil. E as pessoas ficam com essa falta da segurança, e essa falta de segurança delas compromete ali, porque elas não acreditam muitas vezes. Então, eu percebo também que muitos não investem, preferem a poupança, como você falou, e na altura nesse momento que a gente está gravando esse podcast, nós temos quase R$ 1 bilhão na caderneta de poupança no Brasil hoje, que é um absurdo, né? Juntando Sim. tudo, pô, esse dinheiro poderia estar em outros papéis, outros ativos, rendendo um pouco mais para as pessoas, mas pela falta de educação financeira que você disse, pela falta de preparo, a segurança, a credibilidade, às vezes, não, o banco vai tomar meu dinheiro, qualquer coisa. Então, como é que você trabalha com seus clientes esse aspecto da confiança e da credibilidade? Porque você deve pegar clientes que de repente ficam ali, né, sambando nesse aspecto, né? Às vezes é a falta de confiança, às vezes é a credibilidade. E você tem que trazer isso para as pessoas, para elas terem isso, né, para poder investir. Como é que você É, trata isso? eu sou eu colocaria uma terceira palavra Uhum. nessa equação, né? Se Uhum. chama transparência. Aham, legal. Assim, eu acho que todo relacionamento com clientes ou não clientes ou amigos, ou seja lá quem for, começa com um namoro. Então, assim, ninguém vai chegar e falar assim, puta, eu confio no Mauro porque eu confio no Mauro. Não Uhum. é assim. Você tem que conhecer o Mauro, da onde veio o Mauro, como é que surgiu, o que que ele faz, como é que ele não faz. A gente está fazendo aqui esse bate-papo, essa conversa, exatamente para isso, para que todo mundo conheça um pouco do Mauro, olhe lá o Instagram, olhe lá o Facebook, sabe um pouco da vida, e eu acho que as coisas se misturam, assim, né? Eu não sou muito disso assim, eu tenho um lado só profissional, vou fazer um link só profissional. Para mim, é o mesmo Mauro que está aqui falando, é o mesmo Mauro que vai levantar daqui e amanhã vai sair com a minha filha para fazer a diversão dela aqui na Hípica e tal. Então, assim, a gente tem vidas que se misturam, né? Assim, as coisas se misturam. Então, essa confiança, essa relação começa com um namoro, de você começar a mostrar para o cliente aquilo que está, as dúvidas dele, as dores dele, dele conhecer, de mostrar qual é o propósito que o Mauro tem, o que que a gente está fazendo, qual a intenção que tem e qual a intenção do cliente. E isso vai aos poucos ganhando esse conhecimento e mostrando isso, e o cliente e tendo a transparência. Porque assim, não é o Mauro que vai afirmar se o Mauro está certo ou está errado. O Mauro tem a visão dele. Mas o cliente pode pegar aquilo que o Mauro falou e disse, e apresentou, e ir comprovar se é verdade ou mentira. Se aquilo que o Uhum. Mauro está fazendo é verdade ou não, né?
e fique à vontade. Assim, eu acho que o cliente tem que ter essa liberdade de confirmar com um terceiro, com alguém que confie. Então, assim, eu trabalho muito com essa questão da transparência. E muitos dos clientes que perguntam para mim, uma das perguntas que os clientes fazem é assim, mas da onde que você recebe dinheiro? Como é que você, como assessor de investimento, né? Porque eu sou vinculado a um banco, onde eu faço assessoria de investimento. Ah, mas como é que você faz para receber? Existe uma produção, tem dois modelos, modelo de FII fixo e modelo de FII variável. E eu mostro, assim, ó, chega no final do mês, eu tenho aqui, ó, relatório de produção. Quanto que eu recebi referente àquela alocação, aquela determinada gestão de investimento. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em dizer quanto que eu ganhei, quanto eu deixei de ganhar, quanto que foi. Por quê? Porque eu estou preocupado em que o cliente esteja satisfeito. Hum. Eu não estou, exacerbando nenhum ganho, não estou fazendo ele ter nem nada além do que seria justo. Porque eu trabalho, todo mundo trabalha para ser Sim. e ter uma remuneração. Então tem que ter essa transparência. Muitas vezes o cliente acha que trabalha no mercado financeiro está milionário. Não é assim. O mercado financeiro não deixa todo mundo milionário. Tem alguns que ficam, tem os banqueiros que ficam. É. Os Se for, bancários, não. se fosse assim, todo gerente, todo caixa de banco era É, milionário, né? é. Então, mas existe uma. Por que que tem esse estigma, né, de banco, de mercado financeiro, que também é cultural, que também tem isso? Porque, na minha opinião, tem uma questão de transparência, necessidade de ser transparente. E nem todo mundo é. Mas isso não é só mercado financeiro, né? Em qualquer lugar você tem isso. Você Uhum. tem isso, você vai comprar e vender um carro, você tem isso, você vai comprar e vender uma casa, você tem isso. Então, assim, tem bons e maus profissionais, bons e não tão bons profissionais em todo segmento. Então, eu trabalho sempre muito transparente, eu trabalho sempre muito aberto e cliente pode gostar de mim ou pode não gostar. É a Certo, certo. opção dele. Ninguém é obrigado, Então, todo mundo não é obrigado a gostar da gente, né? E aí, exatamente. tá. Assim, o que seria do loiro se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então, assim, Exato. é isso, é uma Tá. questão de tempo. Você tem que ir namorando, você tem que ir aos poucos conhecendo e se apresentando e comprovando que aquilo que você está falando tem o seu sentido. Você pode até não concordar com aquilo que você está falando, mas não deixa de ser verdade o que você está falando. Sim. Você pode, a tua linha de pensamento pode ser diferente. Então é importante que as pessoas também que estejam, que acreditem em mim e tal tenham a mesma linha de pensamento. Pode até não concordar. Normal de qualquer democracia e tem que ser assim, né? É legal você ter o contraponto, né? De pessoas que pensam diferente, que te Sim, sim, trazem sim. ideias diferentes. É Sim, muito sim. Fosse, produtivo. Então, eu adoro esse tipo de discussão, né? Puta, fosse tudo igual, para onde a gente ia é, evoluir? A humanidade não não, teria nem evoluído, né? e às vezes a tua visão tá restrita a uma determinada coisa e a outra pessoa tá abrangendo mais coisas. Aí você fala, puta, isso aí, esse ponto é um ponto legal que de repente te agrega Sim, valor. Então, com eu certeza. adoro essas discussões, né? Então, Legal. é isso, sim. Eu acho que as pessoas vão ganhar vão confiar no Mauro a partir do momento que conhecerem, que entenderem, que tiverem essa comprovação de que o que está falando faz sentido. Bom, É a transparência, é a é. credibilidade. Você vai ganhando ao longo do tempo, né? Não é do dia para a noite que essas coisas acontecem. Sim. E o que que o Mauro, né? Esse cara que está comprometido, né, em construir confiança, credibilidade, que está trazendo transparência, né, para o seu trabalho, porque isso precisa na hora do cliente tomar a decisão dele, ele falou, não, vou com esse cara aqui, porque esse cara aqui demonstrou, apresentou fundamentos, clareza, informações, conhecimento, experiência, né? O que que esse Sim. Mauro, né, está trazendo na sua palestra para os nossos participantes aqui dentro do Impulser Conference. Qual é o tema da sua palestra? Qual a sua intenção? Qual é a intenção que você tem em trazer a sua palestra para esse congresso? Bom, a minha palestra, ela tem muito do, do da base inicial de qualquer orientação financeira, né? Assim, entender os objetivos dos clientes, objetivo das pessoas, é, mapear tudo que o cliente
tem de receitas e despesas. Primeiro, organizar. Assim, ó, eu sou um cara muito metódico do ponto de vista de organização, assim, né? Minha mulher até briga comigo porque eu sou muito chato com organização. Você é Então, assim, virginiano, Mauro? não, eu sou escorpiano, Eita, nós. dia Então tá das bom. bruxas, 31 de outubro. Legal. Então, mas eu sou muito chato com isso, assim, de organização. Então, eu gosto de ter as coisas muito organizadas primeiro, mapeadas, entendidas, e aí, a partir desse entendimento do que está mapeado, entender do cliente o que é a intenção dele, o objetivo dele, o que que ele gostaria de fazer, qual que é a intenção, se ele quer gastar o dinheiro dele, se ele quer economizar o dinheiro, se ele quer renegociar dívida, se ele quer acabar com dívida, o que que ele está querendo fazer. Então, assim, a minha palestra. Inicialmente, a primeira conversa é exatamente nesse sentido da gente ajudar o cliente a se organizar, ajudar ele a racionalizar. Vamos fatiar os problemas, né? Se é que são problemas, mas Uhum. vamos fatiar a nossa vida assim. Primeiro vamos fatiar a questão financeira, depois a gente fatia a questão emocional, vamos fatiar a questão com o cachorro, fatia. Bota várias caixinhas. É a técnica Então, Jack, exatamente, vamos por por partes. partes. E, e a hora que você tira da frente a questão financeira, ou pelo não tira da frente, mas pelo menos já mapeou e organizou este passo um, os outros passos ficam mais fáceis. É uma coisa a menos para que você tem para pensar. Uhum. Então, assim, meu expertise. Obviamente é o geral, né? É assim, é desde você fazer esse mapeamento até você pensar em si, em criar uma rotina para isso, um processo, né? Eu trabalhei em banco eu falo que uma grande lição que o Itaú me deu, né? Que eu trabalhei lá alguns bons anos, é um banco de processos. Então você aprende a ser processual. É mais burocrático, é mais chato, não sei o quê, mas isso te traz um benefício futuro, assim, no longo prazo gigante, que para mim é muito importante do ponto de vista de organização, de você prever os passos, né? O que é daqui de 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? E você leva isso tudo. Então, assim, a minha palestra tem a ver muito com as pessoas, obviamente, com assim, as pessoas ajudar as pessoas a pensarem racionalmente. Muita gente não pensa racionalmente. Muita gente, óbvio, tem outros focos, outros perfis, outras necessidades, não gosta disso, né? Tem lá a sua. Minha esposa mesmo, ela fala assim: me deixa na minha bagunça que eu me entendo na minha bagunça. Mas ok, ela toca lá e eu não me meto no escritório dela, né? O escritório dela tá lá com uma bagunça, na minha visão, uma bagunça, mas na visão dela, ela Tá encontra tudo tudo. certo. Então, assim, eu me adapto a isso. Então, eu tento ajudar, e quando a pessoa quer, eu também faço para ela esse tipo de coisa, de deixar racionalizado e pensar junto e, e dar novas ideias e dar abrir a mente. Então a minha palestra é muito isso, é muito da pessoa entender esse primeiro passo, para depois a gente conseguir fazer os passos seguintes. Como a gente tem também, não dá para fazer tudo, né? Falar assim, vou fazer uma palestra sobre investimentos. Aí a gente vai ficar alguns dias, né? Fazendo uma coisa e outra. Então você tem que ir fatiando. O primeiro passo é esse, e é essa a ideia a minha intenção, né? Legal. Estamos chegando ao final desse nosso podcast aqui, né? E é uma conversa muito boa aqui com o Mauro Sales. E o que que acontece, né? A gente pôde aqui perceber, já ter um aperitivo do que vai ser essa palestra do Mauro. É uma conversa aqui extremamente objetiva, como ele falou, racional. E para investimento, você tem que ser muito pragmático também. E essa questão de emoções tem que ficar de lado na hora dos investimentos, né? Porque se for na emoção, você já perdeu. Então, eu acredito que a palestra do Mauro vai trazer esse fio condutor
mais razão para você poder tomar suas decisões. E se você gostou desse podcast, deixa o seu like aqui. Aqui embaixo você vai encontrar um link para você poder fazer sua inscrição também para você adquirir o seu ingresso VIP e vai ser muito interessante e vai ser muito bom você estar lá com a gente. Mauro, eu faço uma É, pergunta sempre aqui para todos os palestrantes. É a única é a única pergunta que é igual para todos, porque é importante tanto para a nossa audiência, como eu acho que para a gente aqui e para você também. E aí a gente vai meio que finalizar esse processo aqui do nosso podcast. O que motiva o Mauro a fazer todos os dias o que ele faz? ajudar as pessoas, essa é a primeira coisa. Assim, eu tenho. Tem em mim isso, assim, né? Eu sempre fui eu falo que eu sou um grande facilitador, um grande. Eu gosto de fazer isso, de poder ajudar as pessoas, de transmitir este conhecimento. Não sou professor, não sou acadêmico, nada disso, mas eu gosto dessa coisa de ajuda, assim, né? De ter esta possibilidade de orientar, de agregar valor para as pessoas. Então, esse é o grande motivador. Então, assim, eu falo que eu passei a minha vida toda, né, 40 anos praticamente, ajudando as pessoas que tinham condições, que tinham um patrimônio muito maior. Agora, eu estou abrindo esse leque para todo mundo. Quem quiser ouvir o Mauro, quem quiser conhecer mais do Mauro, que quiser ter a ajuda do Mauro, tá aí os meus contatos, tem o LinkedIn, tem o Instagram, então assim, também podem me procurar, ficar à vontade, mas a minha intenção é essa, assim, o grande motivador e o que mais me chamou a atenção com relação ao que vocês no Impulser estruturaram foi exatamente essa possibilidade de eu poder ajudar, amplificar esse conhecimento e ajudar pessoas que normalmente no mundo atual não teriam acesso a essa informação. Show, muito bacana. Gostaram do podcast aqui, pessoal, com o Mauro Salles? E então é isso. Isso é só um aperitivo. Então, falei uma palhinha daquilo que está por vir na próxima semana, juntamente com os Exatamente. demais palestrantes aí, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Infelizmente, Mauro, eu falei para você, vai muito rápido. Quando a gente viu, Muito rápido. o tempo já acabou, mas enfim, teremos aí a oportunidade de ter a sua palestra e muito mais ainda pela frente, com certeza, né? E Se então Deus quiser. a gente agradece a participação de cada um de vocês que esteve até aqui, esse momento aqui no nosso podcast. Mauro, muito obrigado a você, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade e a sua confiança em acreditar nesse início de projeto que eu e minha sócia, Sibeli Sasca, estamos trazendo aqui para o mercado, para as pessoas, para esse processo de transformação e levar, né, cada vez mais saúde emocional, financeira, física e mental para as pessoas. Então, muito obrigado pela sua confiança também. Falamos de confiança e É, aqui está aqui o exercício da confiança levar nesse qualidade projeto. de vida. Isso, e Levar bem-estar. qualidade de vida para todo mundo, bem-estar, é isso É aí. isso daí. Então, tá bom. Parabéns para vocês também. Beijo a todos Um abraço. vocês. Muito obrigado. Mauro, um abraço, fica bem. Nos encontramos no próximo podcast e também na semana que vem em nosso congresso. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.